A paz do Senhor seja sobre ti neste dia. Espero te encontrar bem. E se ainda assim você não estiver bem, tenha coragem. Tenha coragem para vencer os desafios. Tenha coragem de seguir em frente. Tenha coragem para levantar a cabeça e seguir mais uma vez. Hoje nós estamos no 8º dia da série. Tenha coragem. E hoje é o último episódio da série. E eu ainda irei gravar mais um, que são as considerações finais. Mas hoje o exemplo que eu quero citar é sobre Daniel e a coragem que ele teve em desafiar a lei e tudo para ser obediente a Deus, ao Deus das nossas vidas, aquele que tudo pode em nós e através de nós. Ele pode realizar aquilo que você tanto deseja no seu coração. O estudo de hoje se concentra na coragem de Daniel. A coragem que ele demonstrou e a disposição em desafiar tudo, até mesmo leis dos homens, para ser fiel ao Senhor. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governantes concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assim assina o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dário assinou o edital e o interdito. E quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Quantas vezes nós somos perseguidos? Nós sabemos que a perseguição, de alguma forma, para nós cristãos, é uma certeza. 2 Timóteo 3,12 e 1 Pedro 4,12 nos fala a respeito disso. Muitas vezes as mais severas perseguições virá de autoridades civis. Isto pode ser feito de 2 maneiras. Ou haverá governantes malignos mirando nós cristãos, ou haverá homens maus com influência sobre legisladores sem princípios, ou ignorantes que manipularão os governantes para atingir nós cristãos. Há momentos em que nós precisamos desafiar a lei e sofrer a perseguição para permanecermos fiéis a Deus. Pedro disse assim: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. O cristão, principalmente, os cristãos geralmente desfrutam da paz em nosso país.
Mas quanto mais homens maus ganham poder e influência, os nossos dias de paz e liberdade podem ser contados. E nós precisamos estar preparados para desobedecer às autoridades civis, se isso for necessário, para permanecermos fiéis a Deus. O exemplo de Daniel mostra alguém com a coragem de desafiar a lei quando se tornou necessário fazê-lo. Como os 3 jovens da nossa lição anterior, Daniel foi tirado de sua casa quando jovem e serviu na corte de Nabucodonosor. Enquanto servia o rei babilônico, Daniel profetizou e afirmou a superioridade do reino de Deus sobre cada reino humano. Também durante os dias deste rei, Nabucodonosor foi condenado a viver como uma besta. Daniel 4, versículo 23, 25, 28 e 33. É a fim de ensinar que Deus era governante sobre o reino, sobre a humanidade. O controle é dele. Não existe ninguém maior do que Deus. Não existe aquele que pode definir ou decidir o seu futuro, porque ele pertence ao Senhor. E quando o filho de Nabucodonosor, Belsassar, chegou ao poder, o novo rei viu-a escrita na parede durante uma festa e queria que alguém a interpretasse. Daniel interpretaria, mas primeiro ele lembrou a Belsassar que toda autoridade é de Deus e que Deus reina supremo sobre o governo humano. Daniel então interpretou a caligrafia, explicando a Belsassar que o rei estava sujeito a Deus, fora julgado por Deus e seria punido por Deus. Com certeza, naquela mesma noite, o rei caldeu de Belsassar foi morto. Então Dário, o medo, recebeu o reino. Daniel 5, versículo 30 e 31. Daniel então serviu a Dário e o rei ficou satisfeito com ele. Mas alguns ali ficaram com ciúmes e conspiraram contra Daniel. Conhecendo o seu caráter, eles entenderam que a única maneira de o prender era tornar a sua religião ilegal. Então eles elaboraram uma legislação que tornaria as práticas religiosas de Daniel contra a lei e convenceram o rei a assiná-la. E Daniel sabia que a lei foi assinada e desobedeceu de qualquer maneira, recusando-se a alterar seu serviço para Deus para se conformar com um decreto ímpio. E quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E quando seus inimigos relataram seu desafio ao rei, Dário tentou sem sucesso salvá-lo. Depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, Dário ainda o encontrou vivo pela manhã. Daniel foi libertado da cova e seus acusadores foram lançados e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Dário aprendeu com esse evento e emitiu um decreto reconhecendo a grandeza e a supremacia de Deus. Daniel 6, 26, 27. Foi preciso coragem. Foi preciso coragem para que Daniel desafiasse a lei nesta ocasião.
Ele sabia que a lei tinha sido assinada e esta não era uma lei que ele violou na ignorância, o que poderia ter permitido que ele pedisse clemência quando ele foi levado perante o rei. Este foi um ato de desafio deliberado à lei. A penalidade incluía a morte certa. Naturalmente, a morte só era certa de uma perspectiva humana, ignorando a possibilidade de intervenção divina. Mas é interessante que Dário expressasse confiança, ou talvez um desejo esperançoso de que Deus libertaria Daniel. Mas nada é mencionado sobre o que Daniel pensou que aconteceria. Aprendemos com o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego que o povo de Deus deve ter absoluta fé em seu poder, mas também reconhecer que Deus nem sempre age de acordo com os nossos desejos. Daniel teve que reconhecer que Deus poderia ter permitido que ele fosse morto na cova do leão. Ele enfrentou esse grande desafio como um homem de Deus, como um homem que não se curva à vontade humana, mas somente à vontade do Todo-Poderoso. Ele se submeteu à total vontade de Deus naquele momento. Ele teve a fé constante em Deus, sabendo que se Deus fizesse ali, ele era Deus. E se ele não fizesse, ele continuava sendo Deus e ele apenas um servo. Ele não se escondeu fechando as janelas e tentando se passar despercebido. Daniel manteve as janelas abertas enquanto orava. Ele poderia ter evitado problemas, mas ele não fez assim. Daniel, ele tinha um bom relacionamento com o rei. E mesmo que o rei não tenha escrito a lei, não teria escrito, ele assinou aquela lei. Não havia garantia de como ele reagiria quando ele soubesse da desobediência de Daniel. Ele poderia ter simpatia por Daniel, já que a lei era injusta, ou ele poderia responder com ódio pelo desafio aberto de Daniel à lei que ele assinou. As reações humanas são muitas vezes imprevisíveis, pois são afetadas por uma infinidade de fatores. Mas mesmo assim, Daniel escolheu ser fiel, sem considerar como o rei reagiria. Daniel sabia que era certo orar ao seu Deus. Ele sabia que ele estava fazendo certo, então ele teve coragem. Daniel também sabia que ser fiel a Deus e continuar orando a Ele era mais importante do que se conformar com uma lei injusta. Deus, Ele vê todas as coisas e Ele conhece a minha e a sua fidelidade. Daniel tomou coragem e fez o que era certo diante de Deus. Nós nunca sabemos o que nós poderemos enfrentar logo adiante. Se será perseguição de autoridades por nossa fé. Mas nós precisamos aprender com o exemplo de Daniel. Devemos esperar em Deus e fazer o que é correto, o que é certo diante dele. Nós devemos ser fiel mesmo que a punição seja certa, porque se nós estamos aqui hoje falando desta palavra, foi porque nossos irmãos sofreram antes de nós e pagaram um alto preço para que nós pudéssemos falar abertamente sobre o amor de Jesus. Então nós precisamos honrá-los,
honrar a nossa fé ao nosso Deus acima de todas as coisas, com sabedoria e com prudência, mas fazendo o que é certo e o que é correto diante de Deus. Não devemos ser cristãos apenas no nosso quarto em particular, mas a nossa fé tem que ser visível para os outros. Jesus deixou bem claro quando ele disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não se preocupe com os outros e não como reagirão. Se preocupe com a sua alma, com as suas atitudes. Tenha a determinação de obedecer ao teu Deus e ao teu Senhor. Nós sabemos que a nossa sociedade é ímpia e cada dia mais tem se tornado ímpia. E talvez nós ainda futuramente não sabemos o que enfrentaremos, mas o governo da nossa vida está nas mãos do Senhor e nada pode roubar a nossa fé, nada pode tirar a fé que sentimos dentro do nosso coração, porque ela tem que estar em Deus. Amém? Não importa que leis possam ser aprovadas ou quais penalidades possam ser impostas a nós por seguirmos ao nosso Senhor, mas nós devemos estar dispostos a repetir as palavras de Pedro. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.